Pá, faz como se a conversa tivesse já 3 horas, gente, temos de começar a gravar isto, senão daqui a bocado não temos energia. estavas a falar que comédia também é mais do humor. Por acaso foi numa noite de comédia, aquele especial do Adam Sandler, o 100% Fresh. É Hum? mais humor do que stand-up. É mais comédia do que stand-up. Por aí, estás a perceber? Por acaso eu não te sei dizer, esse especial foi das cenas que eu mais gostei de ver nos últimos tempos. Não, não, sim, está muito bom. Mas imagina, eu acho que não é aquele stand-up, aquele típico stand-up, Não, estás a não, perceber? não é. Ele é um misto de. Se quiséssemos criar uma relação, o Bo Burnham, por exemplo, como tem este lado musical e. Não sei se viste o outro, o seguinte, que é o ano passado, se a memória não me falha. O do Adam Sandler? Sim, sim. Não, não, não vi. Epá, o Adam Sandler tem uma cena. Eu dei-me conta com esse especial que é. Até ver esse especial, o que é que nós sentíamos ao ver stand-up? Tínhamos sempre, será que isto se pode dizer? Será que não se pode dizer? E ele entra ali num universo em que, pelo menos eu nunca pensei isso. Isto é comédia e pronto, vamos por aí afora. Parece uma criança. Aspecto megalómano em que o gajo filmou em nem sei quantos sítios e juntou tudo no mesmo especial. Aquilo é uma... Yeah. Um gajo está habituado a ver o Adam Sandler em filmes, mas esquece que ele é provavelmente uma das maiores estrelas de stand-up. E é engraçado, não sei se conhece um filme chamado... E agora não vou lá. Que relata a história de um stand-up comedian que está assim um bocado desencantado com o trabalho e depois apaixona-se novamente. E aquilo foi mais ou menos, se a memória não me falha, que eu já ouvi o gajo a falar num podcast, o impulso que o fez voltar novamente à stand-up. Se a memória não me falha. Eu gosto muito do Adam Sandler, acho que eu não o conhecia do stand-up, eu conhecia-o dos filmes. Quando eu cresci, ele era a movie star do Grown Ups, do Jack and Jill, por aí adiante. E depois ver, cada vez que eu vejo, por exemplo, eu antes de fazer stand-up não via comédia portuguesa, só via lá fora. Tudo de humor via de lá de fora. Pá, e nem via muito stand-up de estrelas de stand-up, via aqueles mais mainstreams, que era a comédia normal de filmes, que eles por acaso faziam um solo. Eu dizia, olha, vou ver. Não ligava à comédia, foi a minha introdução à comédia. A cena do Adam Sandler é que não sei se já viste. Eu gosto muito do Adam Sandler em duas questões, não em stand-up, agora mudando do que estavas a falar. Não sei se já viste o Uncut Gems. Ainda não, ainda não. Ele tem a dinâmica de rir, engraçado e tal, e depois vira ao contrário e faz aquele papelaço que quase é nomeado a um Oscar. Pá, mas é muito bom. Sim, Pá, gosto sim. muito do Adam Sandler. Mas só queria fazer esta à parte. Em questão de stand-up, pá, disto de comédia, assim, eu há uns tempos também comecei a ver o do Jamie Foxx. Ele já fez stand-up há uns anos antes de ser ator. E agora ele quase morreu e disse: olha, isto é engraçado, vou fazer um beat sobre isto. Começavas na stand-up, depois começavas a ter uns papéis no cinema, tornavas-te uma grande estrela, nunca mais voltavas ao stand-up. O Eddie Murphy, Jim Carrey. Jim Carrey, o Adam Sandler, mas muitos, muitos. Alguns até, e fala-se isso agora, nem se calhar gostavam muito de stand-up, era a porta de entrada mais fácil para o cinema. Há outros que unem as duas coisas, como por exemplo o Kevin Hart. Gosto ou Sim. não dele, mas não me parece que o Kevin Hart alguma vez deixe de fazer stand-up. No caso do Eddie Murphy, tem outras cenas, mas está já há tanto tempo para fazer só cinema que todos os anos, ou todos os meses, ou se calhar todos os dias, lhe perguntam quando é que vais regressar ao stand-up. Quem viu os especiais antigos do Eddie Murphy, aquilo foi bem especial. Aquilo, sobretudo o pessoal mais velho, da velha escola cá em Portugal, provavelmente foi o especial Delirious, se a memória não me falha, em que Eu o nunca gajo vi. aparece com um fato justo todo laranja, acho eu, se a memória não me falha, e o gajo com uma energia do caraças e depois afastou-se. Mas há outros casos, há um caso ainda de um tipo ainda mais velho, foi o comediante mais importante na década de 70. Um stand-up nonsense, ele achou, pronto, eu já não consigo fazer mais, acaba-se aqui. Foi o primeiro gajo a encher arenas, é um comediante importante para mim, estou-me a esquecer do nome. Enverdou pelo cinema e agora recentemente voltou a um stand-up mais clássico. Pantera Cor-de-Rosa. É Mas ele assim. já morreu? Não, em princípio não, só se morreu aí há pouco tempo. Steve Steve Martin. Martin. Steve Ok. Martin. E chegou a um ponto, já fiz tudo o que queria fazer. Passado este tempo todo, voltou. O pessoal que fazia stand-up e começou a apresentar talk shows e deixou de fazer, ou fazer muito menos. O Adam Sandler, se fores ver coisas antigas, aquele estilo que ele usa depois nos filmes é exatamente o estilo que ele usa no stand-up. Aquele Sim, lado sim. goofy, Aquelas vozinhas. há comediantes que fizeram uma transição, ou seja, a forma deles serem servia tanto para stand-up como para filmes. Outro exemplo, o Galifianakis. Se tu fores ver o stand-up dele, pelo menos nos primeiros filmes, o gajo parece que está no mesmo, na mesma persona. Está na mesma persona. Aquela persona de eu sou um jovem pequeno e imaturo, por favor não me aleijem. É um gajo bem imprevisível. Tu nunca sabes o que é que ele vai fazer a seguir. Parece que caiu num caldeirão de droga quando era pequeno e
a próxima cena não faz sentido Não. com o que está para trás. Mas o Zach Galifianakis tem aquela cena Between Two Ferns. Aquilo que até foi lá o Obama e assim, pá, eu acho hilariante. Ou pá, quando dizem assim, a pessoa está mesmo desconfortável, é isso. E eu penso só nisso. Penso nele a falar com as pessoas. Pá, as pessoas também lhe dão umas respostas, até aquilo é tudo encenado, eu sei que é. Pá, mas é hilariante. Não sei se o Eduardo gosta disto, até isto não é nada que não se saiba. Há uma ligação entre o minimamente conhecidos e o Galifianakis. No entanto, eu acho que este tipo de humor podia ser explorado. Não sei de que forma, para não parecer com estas duas coisas ou outras semelhantes que já foram feitas, mas esse tipo de conversas que podem ser guionadas, eu acho que faz falta. Eu acho que estamos a ir para um sítio em que é tudo bué confortável. Mesmo o humor é tudo bué da confortável. Não há desconforto nenhum, não há... Ninguém se irrita, ninguém se passa da cabeça. No limite, os políticos vão a um certo sítio, já sabem exatamente... Tu não vais ser surpreendido. Olha, aquele político foi não sei onde e houve ali um momento em que ele se exaltou. Não está tudo controlado. Um silêncio em que ele ficou ligeiramente desconfortável, isso desapareceu. E faz-me um bocado de confusão. Eu já não estou aí para o humor político neste sentido em que põe, por favor, o político desconfortável. Se o gajo estivesse sempre confortável, tipo, é isso, estás a conversar com um amigo. Isso já é outra cena. Imagina o bom partido, aquele que estavas a falar dos políticos, por exemplo, bom partido de girinhas. E eu, quando vejo aquilo, sinto que são dois bacanos a falar. Mas imagina, eu acho que a cena do político é essa. A política vai a essa cena é tipo, ok, eu sou um bacana que estou a falar contigo e estamos aqui a ter uma conversa porque eu dou com o povo. Eu sou do povo, estás a perceber também? Percebo isso, mas a cena é que, sobretudo estas figuras que nos são próximas, nós conhecemos mais ou menos, nós sabemos, tu não és assim. Tu queres é ir para aqui, passar esta imagem, há problemas a vários níveis, e depois vais para um sítio desses como se nada fosse. A mim faz-me uma confusão do caraças, pá. Faz-me uma confusão do caraças. É como se... ok, o país está a arder, mas agora vamos conversar aqui como dois bros. A mim faz-me uma confusão do caraças. Queres fazer isso, faz isso com outras pessoas, com os políticos não. Quase obsceno. Problemas recentes do país em que o Montenegro, se houver uma merda mesmo grave no país, nós estamos lixados, porque ele não sabe lidar com nada. Em relação ao apagão, não sei, os dias. E depois há um gajo que lhe diz, pode durar uma semana. É verdade, eu devia ter falado com o gajo que sabe as cenas antes de falar. Ok. E tu percebes, este é o gajo que dirige o país. Ok. Não vamos entrar em política, pá, mas eu por acaso acho que é a mesma merda no Covid. O Costa estava ali e não sabia onde se meter. Tipo, a Graça Freitas também não sabia, não preciso usar máscara, e depois é tipo, tem de usar máscara. Pá, nessas situações eu não gosto de ser eu a tirar a primeira pedra porque eu acho que eu não faria melhor. Mas isso é válido na política como em empresas. Há tantos protocolos, tanta burocracia, tanta papel, tanta merda, quando chega uma situação, ninguém sabe fazer nada. Ou seja, temos esta fantasia que controlamos as cenas, ninguém sabe quem é que tem informação sobre as cenas, tantos assessores de assessores, e isso faz uma confusão. Isto é um país, isto não é uma mercearia. Sim. Programas mais ou menos políticos, vamos fazer de conta que não está a acontecer nada. Não há problemas com as casas, não há problemas com o emprego, não há problema com os médicos. Isto nem se fala. Não tivemos um escândalo político das tuas empresas e o caralho. Não, fazemos de conta. E para mim faz uma confusão do caraças. Eu por acaso gosto de ver e acho que é uma boa situação. E entendo o que estás a dizer. É tipo, estás a fugir ao main goal do político. Mas eu gosto de ver que é tipo, ok, o gajo que eu estou a votar, o gajo mais sério do país, que raramente se ri, está aqui bacana. É uma pessoa, estás a ver? Está a fingir tudo aquilo, até os risos entram nos momentos que são para entrar. Há ali momentos em que percebes, aquilo é uma personagem. Só que é uma personagem diferente daquela que está em política. Em política ele faz a personagem de sério, ele faz a personagem de gajo porreiro. Bacana. Vamos extrapolar isto para o máximo. Supõe esta situação. Um ditador. E vai para um programa deste género. Mas o gajo é um tipo porreiro, pá. É um tipo porreiro. Olha, afinal não me importa estar assim, não poder dizer nada, o gajo é um tipo porreiro, pá. Até diz que ali a piscina que está tapada é para destapar e para fazer umas patuscadas e ver o Tony Carreira e ver o caralho. Um gajo porreiro, é um gajo porreiro. O sentido crítico, atiras-o não sei para onde. Falamos como se não tivesses. Tudo o que tu fazes tem um efeito no país. E tu fazes conta que isto não existe esta relação. Em relação à política, nisso, eu sou intransigente. O humor... Ou é humor... É que o humor político transformou-se numa espécie de sei lá, de publicidade, de revista cor-de-rosa. Há um problema, não consegue dizer porque não gosta que o outro se sinta desconfortável. Mas essa era a missão do humor político. Se o gajo sendo bué confortável... Uma frase, não sei quem é que disse, em relação aos livros,
Tu deves desconfiar se o político leva o teu livro para a praia no verão e leia-o como se nada fosse. Alguma coisa estás a fazer mal. E é exatamente isto na questão do humor político. Se o gajo vai para ali como se nada fosse, alguma coisa estás a fazer mal. Tornou-se mais aguado, na minha perspectiva. O desconforto é das cenas que foram banidas, sobretudo nestas esferas políticas. Ai, se ele fica desconfortável. Ai, meu Deus. E eu acho que quando faço stand-up é a mesma cena. Imagina, eu não tenho um podcast, já ajudei num podcast, no Calados Eram Poetas. A questão era, eu quando vou fazer stand-up, eu sou um silêncio ou um desconforto, para mim é morte. Estás a perceber? Para mim é tipo, olha, não estou a fazer isto direito. Se uma piada não bate, não estou a fazer isto direito. E eu sinto que quando o Girinhas faz isso, como é um programa de humor, o objetivo dele é tipo risos, risos, risos. Quero explosão, quero que as pessoas reajam, estás a perceber? E eu no stand-up, opá, acho que é qualquer stand-up comedian faz pensar nisso, é tipo. Há lá uma parte, já que estamos a direcionar isso para a cena dos Geirinhas, há lá uma parte em que há um testemunho em relação ao Montenegro. Esse testemunho é quase semelhante a um testemunho do documentário do Numeiro a dizer que ele é o melhor gajo, não sei. E tu assim, então, mas isto está tudo louco. Eu acho que o humor se ausentou em certas partes, não estou a dizer em todas, aquilo é um produto do humor, mas em certas partes, sobretudo quando é humor político. Se calhar sou da velha escola no que diz respeito ao humor político. Sou mais da escola do George Carlin, do Bill Hicks, de outros gajos, escritores humorísticos, em que o problema está aqui, vamos falar do problema. Esta ideia de está o problema aqui, vamos fazer de conta que ele não existe. Virar as costas ao problema e começar a fazer um humor a partir daí. Eu não sei se isso é humor político. Eu começo a desconfiar cada vez mais se isso é humor político. Se há um problema e tu viras as costas ao problema, eu não sei se isso é humor político ainda. Eu não posso falar que ele lançou o episódio do Montenegro ontem. Eu ainda não vi esse episódio. Eu já vi um reel de uma cena que ele fala e ele menciona o Hotel Sol Verde, num reel. Não sei se ele menciona mesmo o problema a sério. Não. Já viste? Já. Eu, por acaso, a outra saga que ele fez, eu gostei muito. Mas é isso relativamente a isto do problema, ok, eu entendo. Mas eu sou o gajo... Ok, eu sou o gajo que vou ver um show de stand-up, fazes-me um texto, eu não preciso ter crowdwork, não preciso de mencionar merdas. Se tu me puseres uma merda à frente... ok, são merdas diferentes, mas se tu me puseres uma merda à frente, tipo... Olha, isto é o que eu estou a pensar, isto é a minha norma de ideias, isto é o meu espetáculo. E eu parto-me a rir. Imagina, eu entendo o que estás a dizer na questão da crítica do stand-up. Para mim o stand-up é ou um stand-up podcast em sentido humorístico, não de informativo. Se eu for ver, tu tens de me fazer rir. Estás a perceber? Vou-te dar dois bons exemplos. Por exemplo, o Sol da Luana. Eu fui ver o Sol da Luana, aquilo é uma história. A história da Luana está muito bem contada, o Sol está muito bom, eu ri muito. Acabou um bocadinho mal. Eu acho que não acabou mal, eu acho que acabou com a mensagem que ela queria acabar, estás a perceber? E eu ri-me bastante, estás a perceber? A Luana foi mau exemplo porque a Luana não tem nada tipo, sei lá. Por exemplo, olha, vou-te dar o exemplo. Como é que se chama aquele comediante inglês que se masturbava à frente de pessoas? Esqueci-me do nome. Louis C.K. O Louis C.K. O Louis C.K. depois de ter feito isso... É engraçado. Trabalho do caraças. O homem sol, séries, é o gajo que se masturba, não é? Não, é não. Gajo... a minha questão não é essa, meu. A minha questão é... Ele fazia isso, certo? Pronto, foi cansado e caralho. Mas se eu fosse ver um solo depois dele, e eu estava-me a cagar se ele mencionava isto. Desde que ele me apresentasse um bom solo, se me apresentasse uma boa cena, e eu estava-me a cagar. É isto. É aí que eu quero chegar com a cena do... Sim, mas não sou contra essa ideia. Por exemplo, em stand-up, não sou contra e se calhar até dou mais valor a alguém que faz um beat a favor do Trump. Se toda a gente está a falar mal, então falas bem e tentas... A questão é, tu trazes o político para o teu programa e fazes-te conta, nota-se que andas ali a zigue-zaguear pelos problemas, cada vez me faz mais... Por isso não chamavas e fazias piadas sobre ele, a favor e contra, e nem sequer ir para terrenos desconfortáveis, é porque isto já não é só no humor. No jornalismo também já não se vai para sítios desconfortáveis. Como ele diz, detesta o berro. O pessoal da classe alta detesta os berros. Para já, acho isso muito engraçado. Eu criei uma teoria há uns anos e de lá para cá, às pessoas que eu digo isso e todas me dizem, é verdade, tu acertaste. O pessoal de classe alta não grita, berra. Nunca dizem a palavra grito nem gritar. É só berros. Em stand-up, se quiseres, no limite, defender Hitler. É claro que depois a ideia tem que estar bem fundamentada. Tu podes, não é? Tu podes. Por falar de Hitler, eu gosto muito de hip-hop, gosto muito do rap, estás a perceber? Um dos meus rappers favoritos é o Kanye West. Eu adoro as músicas dele, meu. Odeio a pessoa que ele é, meu. Sim. Cena do Hitler. Eu acho que há certas ideias que tu não deves tocar. Quer dizer, deves tocar se é a tua cena, se é o teu tipo de humor, estás a perceber? Imagina, o Kanye West
Graduation, Hitler agora, estás a perceber? Não são ideias que eu posso. Imagina, se fizeres humor negro e estás nessa ideia, siga, meu. Se as pessoas gostam, siga. Opa, mas eu perdi-me agora, meu. Era isso que eu queria dizer, só. Sim, Era questão de ideias. Sim, mas a cena, eu acho que também entramos aqui num sítio. Antes, aquilo que chegava a nós era o trabalho do artista. E pronto, era isso. Podias saber umas coisinhas por alto do artista. Agora, como toda a gente está a mostrar-se de todos os ângulos possíveis, tu levas com a obra e levas com o artista, e há uns pontos em que começas a levar mais com a pessoa que faz a obra do que com a obra. Às tantas, tu sabes mais sobre o Kanye West do que o que é que ele anda a fazer enquanto artista. Parece que estão no mesmo patamar, mas o quê? É a música, o que ele é? Quando entramos nesta cena das redes sociais, em que, como tudo pode entrar sem hierarquia, um post do Papa pode estar a concorrer com um gajo que está a promover uma mercearia, com um político, com um gajo que está a vender roupa em segunda mão, pode-te aparecer tudo seguido. Ter-se perdido a hierarquia gerou esta ilusão que é tudo igual. O Papa é igual ao do político é igual ao do humorista é igual a um gajo que está tombado na rua, um gajo que está tombado na rua é igual a um gajo que faz boxe. E durante algum tempo havia áreas que ainda estavam mais ou menos protegidas, por exemplo a ciência. Mas de há uns 10 anos a esta parte, até a ciência, de repente há um gajo que nunca prestou atenção às aulas de ciência e matemática, está a discutir com um astrónomo. Pá, relativamente a isto do discutir, por acaso apareceu-me tipo que há umas horas. Estava a ver os TikToks de manhã, a tomar um pequeno almoço, e apareceu-me o Diogo Faro a falar de economia. Estás a perceber? Sim, Mas a cena é, vem um economista corrigi-lo e eu fiquei tipo, meu, nenhum de vocês está certo, meu. Mas imagina, o Diogo Faro pode ser a pessoa que é, meu, mas ele tem direito a dar a opinião que tem. Tem direito a dar a ideia que tem. Pá, se está certo ou errada, tens a forma de dizer, olha, pronto, está errada disto, isto, isto. Mas as pessoas, como já são pessoas grandes, por exemplo, aqueles humoristas, eles vão no tom do gosto, tipo, ei, este gajo é tipo humorista, está aqui a mandar uns bitites e não sabe nada. Mas está a tentar, estás a perceber? Essa questão é bem complexa. Enquanto o Diogo está a falar, depois entrar aqui em contradição com uma ideia que o pessoal gosta de carregar, que é há tempo para tudo, há espaço para todos. Não há espaço para todos, porque somos seres limitados, os escaparates, sejam eles virtuais ou físicos, são limitados. Se vais a uma livraria, aquele espaço é limitado, ou entrar um livro de merda está a roubar espaço a um livro bom. E pelo facto de alguém estar a falar que não sabe, está a retirar alguém que... Olha, eu vou-te dar este exemplo. Eu recordo-me de ler este livro de uma escritora da Croácia. Naquele país há uma física brilhante, que está desempregada. E em seu lugar há uma youtuber que não percebe nada de física que está a fazer dinheiro com física. Este é o exemplo perfeito. Alguém que sabe muito de um tema não tem um lugar, e depois alguém que não sabe nada, mas manda umas merdas para o ar, tem lugar e ainda lucra com isso. Se tudo é igual a tudo, se toda a gente tem direito a tudo, então eventualmente vai haver estes atropelos. Um gajo que sabe muito sobre determinado tema nem chega à vez de eu falar. Ok, estou a entender o que estás a dizer, mas a minha questão era, por exemplo, se eu tenho um tema que, pronto, pá, tu tens uma ideia de um tema que achas que consegues mudar, acho que tu não devias ser silenciado. Porque tu podes ter uma visão muito diferente da minha. Isto é mesmo uma merda no stand-up, meu. Há certos sítios, por exemplo, se for a televisão de informação, é expectável que a triagem vá no sentido... Epá, este gajo não pode chegar aqui porque há outros 1000 com melhores ideias. É um sítio de informação, então não há critério. Aqui reside o erro. Porque se tu dás lugar a pessoas que às tantas nem sabem o que é que estão a falar, aconteceu no apagão também exatamente a mesma coisa. Sei que, se não às tantas vamos tornar também a conversa demasiado séria e para isso... Sim. Não estava no meu bingo card 2025 defender o Diogo Faro. Pá, não estava. Estou a entender tudo o que estás a dizer, não é isso, não é aí que eu quero chegar e acho que posso-me ter expressado mal. A mim era a forma como o especialista gozou com o Diogo Faro. Não devíamos. Pá, para mim tu tens uma opinião, tens uma ideia, está-se bem, meu. Tens a ideia... Está errada e eu vou-te explicar por A mais B porque está errada, mas não te vou gozar no TikTok. Mediatismo para mim a gozar contigo porque eu sei que tu dás views. Sim, nesse aspecto, mas eu já vi um debate em relação a coisas da língua em que o Diogo Faro estava com outra pessoa e o Diogo Faro começa a mandar coisas ao calhas, mas do outro lado estava alguém que sabia das coisas. E ele leva uma tareia, mas não é... Pá, se tu estás a dizer coisas, de repente o Diogo Faro, é verdade. Isto é preciso dizer coisas sérias. Ninguém é cancelado, ninguém é preso, ninguém não sei o quê. Começou a dizer essas coisas assim umas atrás das outras. E o outro começa-lhe a dizer factos, notícias e ficou desarmado. É verdade. É preciso dizer coisas. Parece-me que este é o problema. Há momentos em que, se for preciso, ser áspero. Se a criança não percebe, tens de ser áspero. Esta espécie de simpatia
com uma certa estupidificação da opinião, a mim também me faz confusão. Toda a gente erra, mas se tu te atiras para falares de um tema e começas assim como se fosses norte-americano, como se fosses o Trump a mandar tal, parece que verdades umas atrás das outras, calma lá, não é? Mas imagina, eu estou-te a perceber, mas neste caso foi uma questão de porque é que não taxamos os ricos? E ele deu ali um valor de podemos taxar tal, tal, e recebemos X%. O que ele disse não está errado. Mas depois vem o gajo a dizer, e tal, os outros países fizeram isto, e o que é que eles fizeram? As fortunas saíram do país. Ok, também não está errado. Nenhum deles está... Opa, eu estou a defender o Diogo Faro, eu não queria, meu, que agora vou ser eu cansado. Meu, mas não é... Mas é... O exemplo que eu estou a dar é... Mas até aí concordo contigo, até aí concordo contigo. Eu vou dar o exemplo assim de stand-up. Pode ser. Se um gajo que começa faz uma piada muito boa, nunca é muito boa, meu. É tipo, ok, ele está bom. Nunca é muito boa. É aí a cena, estás a ver? Tipo, uma pessoa que não percebe muito da cena, fazer uma cena, opá, tá razão, tens razão, falta-te o resto, meu, ok, vou falar contigo, vou-te explicar porque é que tu estás errado por estas razões. Se eu continuar, pronto, façam o que quiserem. Mas a questão é que, opá, não sei. A minha questão é essa, é tipo, o gajo insultou de cima a baixo, entre aspas, e não insultou, mas tipo, foi aquela coisa de gozo, até fez uma cara de gozo, tipo, é um tema bem sério, e depois é tipo, eu sou aquilo e acabou de fazer uma cara, e foi tipo, ok, tu não tens razão, rei. Estás a perceber? Mas a cena como ele fala é tipo, ok, é o Diogo Faro, ele não percebe muito disto, mas ele está a tentar. Também defende o Diogo Faro, já são duas pessoas a defender. Faz isso, já fez isso muitas vezes. Mas isso é um problema mais geral. É quando estão argumentos de parte a parte, a cena mais fácil é atacares quem está a dizer os argumentos. Ninguém sabe dialogar. Apresenta-te uma visão discordante. Epá, e agora? Eu não estou certo o que disse. Vou atacá-lo, vou atacá-lo. E a partir daí, se a pessoa não consegue nesse regime, a mocha, se consegue, uma peixarada do caraças e estás sempre de mãos atadas. Não sei quando é que isso começou a ganhar força. Pronto, com o Trump subiu a outros níveis. Apresentas o argumento e do outro lado, ok, este é o meu argumento, vamos ver se há pontos em comum e zonas onde divergem. Ninguém está importado com isso. Tu lanças a tua cena, o outro discorda, epá, tu és um não sei quê. Quanto mais rápido tu disseres, e ele fez isso muitas vezes nas redes sociais, qualquer coisa que ele discorda, é racista, não sei quê, e isto não é promover a discussão, é querer terminá-la e ter razão à força. E de alguma forma ele foi vítima disso. Também era um grande plot twist. O Diogo Faro, uns anos antes, ou uns meses antes, fez a mesma cena e ele, ok, agora levas tu. O que eu estava a chegar era, por exemplo, dizemos que assim não estávamos no início, mas o que eu estava a chegar era há formas de falar, há formas de comunicar, há formas de passar a mensagem. Por acaso o Diogo Faro não estava correto, mas a cena, o que ele disse, se fosse numa sociedade perfeita, estava correto, mas numa sociedade atual não está. E o gajo fez tipo uma situação de gozo dele, acho que não teve bem. Mas era isso, meu. Não sei se queres falar de stand-up agora, meu. Ganda barrigada agora de... Às tantas já estávamos os dois a defender o Diogo Faro. Porra, isto sim, meu. Eu tive com o rapaz, não concordo com as ideias dele em quase nada, mas naquilo eu tive pena dele. Foi tipo, ok, eu sei porque é que estás errado. Não é que estás errado, eu sei porque é que isso não funcionava, meu. O gajo sabe, meu, não era preciso ser feito assim, meu. Qual seria o propósito das discussões? Apresentas uma tese, o outro apresenta uma contratese ou uma antítese, e depois, mais tarde, reuníamos e escrevíamos ou pensávamos uma síntese. O melhor das duas visões contrárias. Isto é que era uma sociedade do caraças. Reuníamos o melhor das duas cenas, porque nenhuma visão está completa, e era a partir daqui que nós íamos para a frente. Mas como está toda a gente mais importada a ter razão do que a construir... Neste sentido, eu acho que é. O Diogo Faro mandou uma a dizer, eu sei, a cena dele é mesmo, tipo, eu sei, eu consigo ajudar, porque está-me na cabeça, eu sempre que vejo o Diogo Faro em qualquer coisa, ok, um deles vai se candidatar ao política. Cada vez que eu vejo há uma merda dele, digo tipo, ok, este gajo está a fazer a cama para a política. Estás a perceber? A cena é tipo, ok, vou ganhar aqui cenas, e o outro gajo foi tipo, olha, ok, o Diogo Faro disse uma merda que eu sei que não estava errado, vou foder a cabeça, vou ganhar seguidores e vou ganhar visualizações. Pá, principalmente o objetivo destas merdas, meu. Toda a gente faz esta merda com um objetivo de views. A não ser que seja-se burro e só se meta coisas na net, como certas pessoas. Mas o objetivo é sempre esse, meu. E não quero defender mais o Diogo Faro, meu. Já chega, coitado do rapaz, meu. Como é que começaste no stand-up? Pá, eu? Ok. Pá, isto aqui é que foi uma barrigada, meu. Foi tipo, do nada, meu. Queres falar? Está-se bem, meu. Como é que o Diogo Faro começou no stand-up? Também Pá, não sei como é que o Diogo Faro começou no stand-up, meu. Mas a minha cena foi... A minha cena do stand-up foi... eu há uns tempos tive uma cena de... Pá, não estou a fazer nada com a minha vida, quero fazer mais merdas, estás a ver? E tenho, tipo, merdas que eu quero fazer antes de morrer. A primeira foi correr uma meia maratona. Já o fiz, tenho para aí a medalha, se quiseres até te mostrava.
Pá, a segunda foi stand-up. Stand-up aconteceu com, pá, eu tive um ataque de pânico e, opá, achei hilariante a minha história de ataque de pânico. Escrevi e mostrei a uma amiga minha, disse, olha, está aqui, olha, queres ler? Isto é muito engraçado. No qual me disse assim, não, eu quero ver isso um dia. Tipo, escreve mais e eu quero ver. Eu disse, mas eu não vou fazer, ler, tipo, acho que é hilariante. E ela, tipo, não, faz. E foi por causa disso que eu fiz. Fui fazer a primeira vez, fui a Aveiro fazer, tipo, apá, esse 80 km de casa, que é tipo, ok, não conheço ninguém aqui, se correr mal só conheço os meus amigos, estás a perceber? Uma atuação vou a outra, pá, devagarinho, pá, tive ali uns altos e baixos, como toda a gente teve, já bombei a níveis muito grandes, pá, já me correu bem, nunca me correu bem a níveis muito grandes, já só me correu bem. Foi assim a minha história de stand-up. Pá, o meu objetivo no stand-up, para deixar, é, eu quero ir atuar ao Marés Vivas, show de Gaia, Festival de Gaia, o objetivo é tipo, ok, vou ao Marés Vivas um dia e deixo o stand-up, porque tipo, cumpri o meu objetivo. A cena de chegares ali está feita, é isso? Qualquer cena que tu faças, tens tipo ter um plano, tens de ter um objetivo, estás a perceber? No início até dizia que era dar um abraço ao Plutónio e ir ao Marés, estás a perceber? Pá, porque eu gosto muito do Plutónio, pá. Eu já fui ao Altice, não dei um abraço ao Plutónio, não dei, mas já ouvi perto e disse, pronto, meu, esta parte do Plutónio está fechada, não lhe dei um abraço, mas está fechada, mas quando eu for ao Marés deixava você. Se ele quiser dar um abraço... Aceitava totalmente, Roberto. Se ele dissesse assim, Rui, vem-me dar um abraço, eu dava-lhe um grande abraço, meu. É o que é, meu. Pá, mas é isso, meu. O meu stand-up é isto, meu. É, um dia vou chegar lá, espero um dia no Marés, pá, posso não ir. Nós somos muitos humoristas. Pá, é um palco interessante, é um palco de um festival, toda a gente quer ir a um festival atuar. Pá, e eu quero. E ao Marés, principalmente, é um grande festival aqui no Porto, no Norte, desculpa, em Portugal. Pá, quero muito ir. Quando for, deixo o stand-up. Talvez faça uma atuação que é tipo: olha, deixem-me fazer os meus minutos todos de texto uma vez e acabava. Era o máximo que poderia fazer. Dito dessa forma, acho que nunca conheci ninguém. Há sempre esta cena de eventualmente deixarmos de fazer, porque depois ou a vida complica-se, mas essa coisa de ter planeado, olha, este é aqui que eu vou pendurar as botas. Isso acho que nunca. Na minha primeira atuação. A minha primeira atuação, antes de fazer, eu disse: e eu vou fazer stand-up até atuar no Marés Vivas. Pá, vou-te ser sincero, já pensei em desistir. Já pensei em desistir aquela de: ok, tu não és bom para isto, meu, tu não és bom a fazer stand-up. Tu tens de escrever muito mais, ou tu tens de estar muito fraco. Já pensei em desistir várias vezes. Pá, mas é um objetivo que eu tenho. Eu tenho escrito umas cenas novas, tenho um texto assim, pá, não acho solidinho, estás a ver, ali 10 minutos ali, casca da raciocínio em todo lado, não parte completamente, mas acho que é sólido de risos e do Dadil, estás a perceber? Opa, por acaso em Tavira tinha uma senhora a chorar de riso, eu estava aqui de fogo, isto aqui está bom, meu. O público está bom, é que não. Pá, mas é isso que eu quero chegar, meu, é tipo, já pensei em desistir, mas o meu objetivo principal é chegar ali, Marés Vivas, estás a perceber? Mas não notas que a tua relação com a comédia está a ficar mais séria? É porque Sim. tinhas essa ideia quando começaste, mas a tua relação, pronto, era uma relação de estou aqui e amanhã vou-me embora. Mas à medida que vais fazendo, a coisa vai se tornando cada vez mais séria e, no limite, podes cada vez gostar mais de fazer. Não, eu adoro fazer stand-up. Odeio bombar, como toda a gente odeia, mas é parte do processo, estás a ver? Mas adoro chegar a um spot, fazer stand-up, rir e ter um gajo a dizer-me: olha, muito bom, gostei imenso. Estás a perceber? Opa, adoro. Mas tu me a perguntares, é a coisa que mais vais fazer no mundo? Não, eu gosto da minha profissão, acho que nunca vou deixar a minha profissão para fazer mais nada. Eu gosto mesmo de trabalhar no que faço. A única questão que eu tenho mesmo é tipo, gosto de stand-up, opa, é o objetivo. Acho que se eu metesse um objetivo tipo fazer um solo pelo país todo, acho que nunca mais chegava lá. Para chegar lá, tinha de abdicar da minha profissão, que é algo que eu também gosto. Estás a perceber? Por isso acho que o Marés é um objetivo já um bocadinho difícil de chegar, mas atingível, estás a perceber? Seja na comédia, seja noutras coisas, nós planeamos até certo ponto, porque tu não sabes as pessoas que entretanto vão aparecer na tua vida, as cenas que vão acontecer, nunca sabes. Às vezes, pelo facto de correr bem ou conheceres aquela pessoa, olha, anda a fazer isto comigo. Isto é aquele tipo de histórias mais ou menos românticas, mas seja como for, acontece com algumas pessoas. Pelo facto de ter feito um espetáculo não sei onde, estava outro comediante que, olha, agora abres o meu... Do ponto de vista adulto, eu acho bem maduro. Alguém que mal começa, é isto, e vai até aqui, e depois vou para outra. Às tantas já podes ter outra ideia para fazer... Já tenho. Eu depois de stand-up vou andar a porrada com alguém. Tipo, ou é boxe ou é MMA, ainda não decidi, mas tenho que treinar a sério para ter uma luta. O meu objetivo é lutar contra alguém, ou num ringue de boxe ou num octágono, não sei ainda. Isso ainda está para decidir. Ainda primeiro preciso treinar para aí 2 anos para ter a forma física para lutar. Se não houvesse a cena do peso, lutavas com o número, por exemplo? Opa, lutava, meu. Não, tipo, o meu objetivo não é. Estou-me a cagar para a pessoa que está lá, meu. Eu quero.
A minha cena é tipo, eu gosto de ver, pá, não sou viciado, estás a ver? É como o stand-up, estás a ver? Eu gostava de ver stand-up, não era viciado. Agora, quando faço stand-up, vejo mais. A cena de lutar com alguém, tipo, ok, eu sempre gostei de ver, sempre queria sentir qual era a sensação. Já tinha falado isto com algumas pessoas antes de tomar esta decisão. É tipo, ok, eu depois de fazer isto tudo, vou me inscrever no ginásio assim de luta, pá, vou treinar o tempo que for necessário. Acho que em 2 anos não chega, porque eu não sei lutar, não sei lutar boxe, não sei lutar MMA, não sei lutar nada, meu, acho que vai demorar muito mais tempo. Pá, mas vou-me empenhar e vou tentar fazer isso, meu. Pá, eu acho que a vida é por objetivos, meu. É daquelas merdas que é tipo, se um dia eu morrer, imagina que eu estou numa coisa e diz, olha, Rui, tens uma semana de vida. Eu tipo, fico ali assim, ok, está-se bem, mas estou bem. Eu fiz as merdas que tinha a fazer. E eu vou sair daqui a dizer, olha, eu fiz isto. Pá, a cena do stand-up é fixe, meu. Imagina se tu me dissesses, Rui, não gostavas de atuar, por exemplo, no Sá da Bandeira, meu, amava. Sala Grande, meu, amava. Pá, talvez não seja para mim, meu. Acho que é um objetivo muito mais alto do que isso. Pá, tenho alguns amigos meus que atuaram lá e até atuaram tipo em questões tranquilas. Foi bem fixe chegarem lá. Não foi para mim ainda, talvez. Quem sabe, eu já estou a pensar que talvez venha um Marés recentemente, mas ainda pode demorar 5 ou 6, 10 anos, estás a perceber? Se estiveres a fazer stand-up daqui a 10 anos, às tantas, vais escrevendo, tens um solo. Mas é isso, eu estou aqui a falar que o Marés vem cedo. Eu nem sei se o Marés vem daqui a 10 anos, é isso que eu estou a chegar, mas pode chegar para o ano como pode chegar daqui a 20, estás a perceber? Mas o objetivo é ir lá, estás a ver? Pá, também estou a falar muito isto, mas por exemplo, se eu tiver um filho, talvez tenha de abrandar, estás a perceber? Pá, é por aí que eu quero chegar também. Pá, mas sim, o meu objetivo de stand-up é esse, é isto. Tenho ido, pá, também à medida que vou chegar lá, quero-me divertir. Por exemplo, fui ao Algarve, mas foi muito bacana ir ao Algarve, meu. Passei um dia muito fixe, meu. Como eu disse, fui ao cinema, fui ver a bola. Foi um dia muito fixe, meu. Nunca tinha ido ao cinema ao meio-dia 50, estás a perceber? Fui ao cinema, meu. Fui ver a bola, o Farense ganhou e não por cima, meu. Opa, e depois fui fazer stand-up para ir para 80 pessoas, não sei quanto é que elas Sim, estavam, sim, para por aí 100. volta. Sim, Sim, 80, 90. sim, epá, e foi bem bacana. As pessoas estavam. Já foi tipo, ok, este dia talvez vai ser um dos dias que eu vou me lembrar tipo, para a vida. Estás a perceber? O stand-up tem esta cena que, quando corre bem, é uma cena que um gajo. E é por isso que eu estranho essa decisão. Se correr mal umas quantas vezes, um gajo, ok, vou pendurar as botas. Mas quando corre bem, um gajo pensa, bom, onde é que é a próxima, não é? Normalmente é sempre esta a mentalidade. Sim, mas eu imagino, eu não tenho. Pá, não me corre bem. A cena é que eu, tipo, para mim correr bem, eu já falei isto com algumas pessoas. Eu comecei há 1 ano e meio. Eu estou aqui. Meu, tu começaste há 5 anos. Para te correr bem, tens de estar aqui, meu. Tu estás aqui, estás-te a correr mal, estás a perceber? Eu estou aqui a mostrar isto é um podcast sem vídeo, meu, mas pronto. O que eu disse é tipo, pessoas com muito mais anos que eu, se querem correr bem, têm de ser melhores que eu, estás a perceber? E eu não sou nada de especial, sou tipo, ok, eu acho que diz assim, olha, Rui, dou-te 10, faça ali os 10 minutos, meu, são 10 minutos tranquilos, são solidinhos, como eu digo, não parto a 100%. Em alguns sítios acho que já parti, mas é tipo, ok, também referente às pessoas, estás a ver? Pessoas, lugares e o caralho, pessoas sentadas e assim. Não sou tipo como, por exemplo, eu fui a um spot com o Carlos Moura, meu, assim, toda a gente a correr mais ou menos vai o Carlos Moura e parte completamente. Eu fico tipo, ok, e eu não sou este, não, mas estou tipo anos de luz dele, estás a perceber? É aí que eu quero falar, meu, mas só o Irinha, tipo, cheguei lá, olha, tive aqueles ritos, tal, 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 pá, nem tive palmas, que é muito triste, eu gosto muito de ter palmas, e pronto, meu, vim-me embora. É aí que eu quero chegar, tipo, tem aqueles minutos que as pessoas riem-se e tal, está-se bem, passa para o próximo. É bom atuar com pessoas como o Carlos Moura porque ele tem tantas horas de voo e tu percebes, ok, está a vários níveis e deste um bom exemplo. Ele é possivelmente, quando pensas nos melhores, ele está lá em cima. Não... O que eu tinha visto cenas na net. A primeira vez que eu tive com ele foi naquele dia. Meu, incrível. Gostei muito. Imagina, aquele tinha tipo um lugarzinho para o camarim, tipo um corredor para o camarim. Eu meti uma cadeira à beira da porta para ver. Também vi toda a gente que eu não tinha visto, só tinha visto uma pessoa de todos. Pá, foi bem bacana o dia. Pá, a mim não, porque não me correu tão bem. Já me perdi, mas é aí que eu quero chegar. Obrigado. Ouvi perspectivas diferentes, que eu me recordo, não conheço ninguém. Há muita gente que diz, ok, qualquer dia desisto. Essa cena de ter um objetivo e a partir daqui... Nunca tinha ouvido essa versão. Pá, eu já tive com pessoas que foi tipo, estávamos a falar e o caralho disseram assim, mas não desistes. E eu digo, desisto. E ele, mas estás a ser um bocado. As pessoas dizem tipo, se eu pudesse fazer devido a isto, e eu, pá, também, eu talvez fazia, mas eu também gosto do meu emprego, estás a ver? São duas coisas que eu gosto. E é tipo, mas desistes. Eu, ok, mas eu talvez não desistia para fazer isto. Eu gosto dos dois, mas talvez se eu ficasse muito bom do dia para a noite e se fizeste isto era talvez por razões monetárias. E razões monetárias e razões tipo, olha, ok, tenho o meu horário, sou eu tipo a cena. Mas, e Sim, sim. alguém diz assim, sim, mas não vais desistir, estás a ser um bocado rude para as pessoas que estão aqui a dar tudo, tu estás a ter atuações, podes dar atuações a pessoas que querem fazer isto a vida toda. Digo, meu, não sejas assim,
Está a ser grande a par. E eu também quero fazer, eu quero chegar ali, preciso de atuações para ser melhor, para chegar ali, para escrever mais, testar mais e assim. Pá, já ouvi dessas pessoas a dizer que eu era um bocado rude a dizer, podia estar a dar chance de atuações a mais pessoas. Porque, por exemplo, eu não me considero bem está-me a faltar o nome. Do circuito, opa, mais ou menos. Para mim, o circuito é atuares todos os dias, estás a perceber? Eu não atuo todos os dias. No mínimo atuo 2 vezes por semana. Não. No mínimo atuo uma vez, em média atuo 2. Pá, mas no Porto também acho que já é bom, estás a perceber? Mas imagina, não estou no circuito e alguém me diz assim, estás a ocupar pessoas que não conseguem entrar, estão mais longe do circuito que tu e não estão a dar chances. E eu fiquei tipo, está acabado. Quem está de fora tem essa percepção, é cada vez mais difícil entrar, porque há cada vez mais pessoas. Não sei se é essa a percepção que tens. Eu por acaso falei disto com um amigo meu, que ele nunca vai ouvir isto, que é chamado Pedro Almeida. Pá, falei disso e ele disse-me assim, e tal, estávamos a falar qualquer coisa do circuito, ele também me disse exatamente o que tu disseste, mas eu não tenho essa noção. Ele disse assim, pá, eu por acaso gostava de dar, pá, ele tem algumas casas, ele dá slots a boas pessoas, ele disse, eu gostava de dar mais, mas não tenho, é tanta gente a pedir-me, ele diz que um dia recebeu para aí 50 mensagens, meu. É um abuso, meu. Não é um abuso, mas tipo, é tanta gente que ele tipo, eu tinha de criar edifícios. De criar edifícios e fazer stand-up em todos para dar chance a toda a gente que me chama. E não é por mal, meu. É o que eu disse, não é por mal, eu quero dar. Mas sim, meu, eu acho que cada vez há mais pessoas, meu. Também stand-up acho que está no seu topo neste momento. Já me disseram que já esteve no topo há uns anos atrás também e desceu. Eventualmente acabar por descer, porque nada se mantém no topo para sempre. Isso é uma certeza absoluta. Não há nada que se mantenha no topo para sempre. Quando olhas para os Estados Unidos, já tem uma história mais longa, eles já tiveram vários picos. Sim, mas os Estados Unidos, o pico deles é sempre mais em cima. Desce um bocado, sobe um bocado. Sim, mas quando desce, às vezes desce mesmo para sítios em que aqueles comediantes com uma carreira mais longa, tipo os comedy clubs às moscas. Vai ao fundo. Deixa de ter interesse. Quem gosta muito de comédia stand-up acha que isto é o seu mundo e que só interessa isto, mas há milhares de coisas para fazer. Sim. Há milhares de coisas para fazer ou para não fazer. Então, se não quiseres fazer, há mesmo muitas oportunidades. Se não quiseres fazer nada, e vai ser uma questão de tempo. Até aparecer uma cena que de repente atrai pessoas, ainda mais em Portugal, isto não é infinito, somos poucas pessoas. Para ver coisas de cultura, então, são poucas pessoas. Ou uma cena que não tem tanto público agora, começa a ganhar, tu vês essas oscilações na música também. O rock já esteve lá em cima, agora está cá em baixo, não sei se alguma vez vai voltar onde esteve. Isto é feito de altos e baixos. O pessoal não gosta muito de ouvir isto, porque prefere a hipnose de dizer isto está no ponto alto e vai ficar assim para sempre. Deixem-se dessas ilusões que isso não existe em lado nenhum. Sim. Vou-te dar um exemplo assim de stand-up. Eu tenho visto casas a abrir, casas a fechar, mas isso é normal, mas por exemplo, a questão de público, casas que é tipo, ok, não estava assim tanta gente, mas tipo, a bombar agora, tipo, Sim, a dizer sim. assim, olha, nunca há mais gente, meu. Já aconteceu em Tavira, em alguns sítios, um sítio perto de onde foste atuar, as pessoas estavam fora à espera que alguém saísse para entrar. Não cabia mais um gato lá dentro, compacto. E estavam bué pessoas lá fora a ouvir também. Mas assim que saiu uma pessoa para fumar, ok, sais eu entro, caraças. Sim. Eu fico contente por estar nesta parte do stand-up. Talvez daqui a uns anos, quando eu já não estiver, seja melhor. Mas olha, vamos na fé que vai estar sempre no topo. Mas não vai ser, não é verdade? Normalmente nunca cai nessas ilusões. A fé é noutros sítios, não é neste tipo de coisas. Nada é para sempre. Quanto mais rápido consciencializares disso, melhor, pá. Olha que isso é a minha ansiedade de morte, estás a perceber? De quê? E a cena de eu te fazer stand-up é tipo, um dia se eu morrer é tipo, pronto, morri e fiz tudo. É a minha ansiedade de morte, é tipo, ter arrependimentos, Sim. estás a ver? E a cena de, Sim. pá, nada dura, a única coisa certa é a morte. Fiquei tipo, ui, isso é mesmo duro, meu. Se contactares com pessoas que lidam com velhotes ou doentes terminais, a resposta normalmente é sempre a mesma. Perguntas a essas pessoas, se eu pudesse voltar atrás. É sempre isto, é sempre... Sim, o meu objetivo é tipo, não acontecer, estás a ver? Eu deixo para fazer o marés, estou sentado numa cama e digo, ei, devia ter continuado, estás a ver? Não sei, mas acho que não, acho que estou focado nas minhas cenas. Sim, e acho que é isso. mas esse aspecto eu acho que é louvável. Queres fazer uma cena, fazes a cena, pode acontecer ao fazeres a cena, nem gosta assim tanto de fazer isso, mas não ficas com aquele ratinho dentro da cabeça, eu devia ter feito. Está feito. Sei os meus interesses, já não... Volta e meia parece uma coisa nova, mas não tenho essa avidez de procurar coisas. Eu já mais ou menos sei o que é que gosto
e dentro daquilo que gosto, e agora vou escavando. Por exemplo, estou muito bem com a senda de não viajar. Mas tu não gostas de viajar? Viajar como assim? Para fora do país? Sim. Epá, lido bem. Eu se me dissesse, olha Roberto, até ao final da vida já não vais sair do país, estava bué da bem. Sério, meu? Mas bué da bem. Eu era ao contrário, meu. Eu trabalho para viajar. Estava bué da bem. Agora se me dissessem, Roberto, tu já não vais poder ler, me dava um tiro nos cornos. E é que eu dava um tiro nos cornos. Ok, estou a perceber. Objetivos diferentes, meu. Eu percebo totalmente. Por acaso, uma coisa que eu tenho é que eu leio pouco, meu. Se me disserem, não gostavas de ler, eu gostava, mas a cena é que, desde muito cedo, eu tenho a noção que o tempo não dá para tudo. Tens de decidir. Eu prefiro dar mais tempo a estas coisas, que dentro daquilo que eu gosto eu vou descobrir coisas novas, dentro da leitura, dentro dos géneros, eu vou descobrir coisas novas, do que, perder uma semana. É claro que também me interessa, mas depois ficava sem tempo para fazer aquilo que realmente gosto, que é ler, descobrir mais, ler, escrever, esse tipo de coisas. Ir à Holanda, ir a alguns museus, gostava. Mas estás a ver a Torre Eiffel? Tipo, a Torre Eiffel, meu. Não é uma... É maior do que tu achas, meu. Juro-te, eu cheguei lá e foda-se, também é mesmo grande, meu. A fazer tinha de, sei lá, no Egito. Ir passar bué tempo no Egito. A cena de ser turista a mim não me atrai. Ok. Passares de raspão pelas coisas e estive aqui, isso não me interessa nada. Agora, dizer aos outros. Dizem assim, como é que se chamam aquelas ruínas que é num deserto qualquer, que está assim esculpido assim nas rochas, não sei dizer. Eu sei o que é, mas... Se me dissessem, olha, há uma povoação e agora ficas aí 6 meses aqui, há possibilidade para ler, para escrever, para andar à vontade enquanto estou aqui. Mandem-me para aí uns dias, uma semana. Isso não, isso fica em casa. Ok. Estou-te a entender, meu. Nós somos todos diferentes, meu. Tu tens esses objetivos, eu tenho... tenho um colega meu que o objetivo dele, quando éramos putos, na altura, tínhamos 20 anos, o objetivo dele era jogar o FIFA ao máximo possível para um dia ser profissional. Estás a perceber? E ele disse assim, vamos ali a sair. Não, é isto. Depois tornou-se... Não, depois teve de desistir. Mas cada um tem os seus objetivos, não é? A mesma coisa de stand-up, meu. Eu já gastei horas e horas a ir e a vir de stand-up. Olha, eu dormi 3 horas em 3 dias por causa de stand-up, meu. E estava ali a dizer, olha, meu, eu quero fazer isto, meu. Eu quero ter esta experiência, meu. É isso, é o objetivo de cada um, meu. E é saberes isso que... No momento que estás ali, não podes estar no outro lado e lidares com isso. Às vezes, achas-te uma espécie de omnipresente, que é estar em vários sítios ao mesmo tempo. Tens de organizar, não vai... Há sempre qualquer coisa que te vai fugir. Nesse aspecto, já fiz as pazes com isso. Gosto daquilo que gosto. Dentro das cenas que me dizem alguma coisa, descobri mais, porque é a própria natureza das coisas. Nunca sabes tudo. Há sempre qualquer coisa que te vai surpreender, seja na comédia, seja nos livros, seja no cinema. Nos últimos 5 anos... comecei-me a interessar também por pintura, não de pintar, ainda que, ok, no passado também, mas enquanto gajo que está a ver, eu acho que não percebia assim muito e aos poucos interessa-me cada vez mais. Eu sempre fui muito curioso e tento procurar as cenas onde eu posso exercitar essa curiosidade. Depois podes-me dizer, mas viajar, não sei, eu da experiência que tenho de quem viaja, eu acho que o pessoal não exercita a curiosidade. Vai só apanhar as coisas assim por alto. É a experiência que eu tenho, não... eu por acaso, de viagens adoro, meu. Adoro ver merdas novas, meu. Se me disseres uma viagem para estarmos uma semana todos de barriga para o ar a apanhar sol, já não é a minha cena, estás a ver? Eu faço mais dessas por causa da minha namorada, que a minha namorada gosta de ir descansar à piscina, apanhar sol, eu disse, pronto, bem, eu vou por ti, estás a ver? Estás a perceber? Se eu tiver a oportunidade, olha, vamos tipo passar férias ou tipo andar 20 km por dia e conhecer as merdas todas, e ainda por cima, eu adoro futebol. E eu fui a Londres, fui aos 7 estádios de Londres. Eu vou agora com a minha namorada a um sítio, não quero mencionar porque ainda me apanham na rua, estou a brincar, mas vou ver, eu só tinha ido a um estádio, já fui lá várias vezes, só tinha ido a 2 estádios, vou para ir aos 6 desta vez. Vou tipo, olha, Lili, vamos limpar os estádios todos. Ela sabe, mais ou menos, mas ela vai descobrir quando chegar lá. Mas é que eu quero chegar, meu. Eu quero um dia, tipo, imagina, como eu gosto tanto disto, imagina, gostava de ver um show de stand-up por exemplo, em Inglaterra eu fui ao UK e gostava de ir a um comedy club mais pequeno, que eu ponderei fazer 5 minutos, que eu vi na net e os gajos dizem, olha, 5 minutos, qualquer um pode vir fazer, podes vir, eu ponderei, mudei as minhas referências todas, escrevi em inglês, tipo, nem dava 5 minutos, 4, mas era aqueles, acho que dava, estás a ver? E era esse o objetivo de fazer. Gostava de ir a um desses e gostava de ir, tipo, por exemplo, um outubro, tipo, o grande nome, tipo, Shane Gillis, tipo, o gajo do Office que eu esqueci-me,
O Ricky. O Ricky Gervais, gostava de ver, tipo, o Bill Burr, gostava de ver, tipo, gostava de ver essas, tipo assim, numa arena, o outro do que faz da Netflix, que foi o gajo do... Ei, mano, falei dele há pouco tempo, meu. Louis C.K.? Não é o Sticky, falei dele, tipo, com um amigo meu há pouco tempo. Pá, o gajo que fez de engravidar, que tem uma bigodaça, cabelo para trás. Cabelo para trás? Já deves ter visto só o dele na Netflix, que ele perdeu os espermatozoides porque estava a ficar sem cabelo e a cena de começou a tomar injeções e os espermatozoides dele começaram a merdar. Não vi, por acaso. Foda-se, esqueci-me do nome. Andrew Schultz, foda-se. O Schultz, sim. Gostava de ver esse gajo tipo em arena, estás a ver? Experimentar essa merda. Eu recordo da gente termos falado, depois do espetáculo, estamos a falar da percepção enquanto público consoante a dimensão das salas. Roberto, eu provavelmente não ia gostar, mas eu queria... Sim. Porque imagina... E eu fui ver o Pedro Teixeira Malta à Pata do Ganso. Eu estava mesmo lá atrás com os meus amigos. Mesmo lá atrás. Mesmo lá no fundo, meu. Tipo, não gostei tanto. Porquê? Porque devia estar... Não sei, tipo, stand-up acho que funciona mais. Tudo juntos ali. E eu via mais. Via assim o Pedro, assim. Eu chamar Pedro. Pronto, nem conheço nenhum. Pedro Teixeira Malta assim. Via mais pelos ecrãs, estás a perceber? É aí que eu quero chegar, meu. Gostava mais se fosse tudo. Mas é cena de ter a experiência de ver lá fora, estás a ver? Lá fora, cultura nova, como é que eles reagem ao stand-up e o caralho. Igual a ver um sol, tens toda a razão, Roberto. Já estou aqui a responder por ti. Mas a cena é estar lá, estás a perceber? Eu gostava de fazer isso. E a cena de ir a um comedy club, vou-te dar outro exemplo. E eu, antes de ver a comédia em Portugal, pensava, imagina que eu gostava do Carlos Coutinho Vilhena, do Pedro Teixeira da Mota, e eu já, o solo aqueles 10 minutos do João Pedro Pereira, que também já estava na tele de Gaia, e rodou aqui a Gaia toda, e eu ainda digo a dizer os 10 melhores minutos de Portugal. Eu conhecia essa comédia, mas gostava o Salvador, conhecia, por exemplo, os Girinhas, por aí, os mais mainstream. Desde que eu fui para a comédia, tipo assim, de bares, eu tenho o meu comediante favorito e estou à espera que ele faça tipo uma tour para ir vê-lo, é o Miguel Neves, meu. Incrível, meu. É o gajo que eu fui ao Ox na minha 8ª atuação, meu, e eu estava-me a rir, a chorar, meu, a chorar completamente, meu. E é aí que eu também quero ver, nos comedy clubs pequenos, talvez em UK, tenha gajos muito bons, meu. É isso, é essa a experiência que eu queria ter. Gostava de ver, conhecer outras pessoas. No podcast do Hugo Rosa, a Autópsia do Sapo, olha, fui lá com o Pedro Correia, que atuou connosco em Tavira na última noite, e ele estava a falar da experiência em Nova Iorque que viu o gajo que ninguém conhece a ter noites do caraças. Vai começar a acontecer aqui. Há tanta gente, o topo vai ser cada vez mais distante. Em Portugal, durante muito tempo, havia poucos degraus. Tu davas um salto, ias para aqui, aparecia na televisão, davas logo o salto, pronto, o caminho estava feito. Agora começam a aparecer estratificações, há cada vez mais sítios, cada vez mais pessoas, e a tendência é para aumentar. Eventualmente, daqui a 5, 10 anos, vão existir gajos aí que pouca gente conhece do caraças. Acontece nos Estados Unidos, se for preciso, estão 10, 20 anos a tentar, e há um dia que... Ou se não ficam só... género opener do Bill Burr, que já é do caraças também. Mas, abrir esse tipo de estádios. Sim, mas acho que o Bill Burr não faz estádios. O máximo que eu consegui é ser opener de um gajo do caralho. Mas este gajo é quase tão bom, ou tão bom como o gajo que... Eu recordo-me ter ouvido o Rafinha Bastos, quando ele agora foi para os Estados Unidos. A cena que o surpreendeu foi... a gaja que estão a fazer há 20 anos, que ninguém ouviu falar neles, do caraças. Vi um gajo que disse que quando ele foi para os Estados Unidos teve de aprender a fazer stand-up outra vez. Mas também acho que são públicos diferentes. Eu também não consumo muito brasileiro, não consigo falar do stand-up brasileiro, não consigo falar tanto. Mas acho que o stand-up dos Estados Unidos é mais diferenciado, estás a perceber? É menos referências, é mais coisas dia a dia. Não, é mais referências, desculpa. O brasileiro é menos referências, mas menos... Acho que o Brasil... não quero dizer isto, que não sou cansado. Corta esta parte. Eu ia dizer uma merda, meu. Quero ver fazer estas merdas, acho que compensa bem de stand-up. Falaste do Miguel Neves, há mais pessoal assim que... Este gajo está a atuar, eu quero ver o que é que este gajo está a dizer. Meu. Eu cheguei à noite, ver e dizer... eu acho que no Porto... Depende assim o que é tipo... underground, estás a perceber? Por exemplo, eu gosto muito do João Miguel Costa também, mas o João Miguel Costa já faz rádio, já faz tudo, não é bem underground, estás a perceber? Por exemplo, assim mais, por exemplo, o David Silva, o miúdo, também já não é mais underground, já faz tipo espetáculo, já fez tipo uma salva com o Fernando Rocha. A cena do Miguel Neves é que eu não vejo nada dele, estás a ver? Eu não vejo a dizer, olha, eu vou fazer uma sala, se tu dizes assim, olha, eu vou fazer um Vilaré, só um Vilaré, e eu comprar bilhete e ia direto para o Porto de Lisboa. Estás a perceber? Piso em pé com o Miguel Neves. Pronto, eu vou ver o Piso em pé, ver o Miguel Neves. Ele aparece de vez em quando, às vezes vejo uma história. Teve no Porto, no Pinguim, mas eles não anunciam. Eu vou tipo, olha, ok, como é que eu vou saber? Estás a perceber?
Se por acaso o Miguel Neves vier atuar, diz-me. Já disse esta. E depois, por acaso, depois de ver estas coisas, disse esta. Tipo, olha, alguém que me diga que eu venho ver. Pá, gosto muito do gajo, é muito bom mesmo. É mesmo dos melhores. Não há cá controvérsia nesse aspecto. Sim. Opa, e se tu vires, meu, não sei se viste o Watch TM, o Sam da Kid fala do Miguel Neves. A cena do Luís Franco Bastos, do podcast do Luís Franco Bastos com o Salvador Martinha, ele começa a dizer, diz o beat deste, tipo, diz o beat do Pedro, diz o beat do Bruno Nogueira, diz o beat do Miguel Neves. Estás a perceber? E ele sabe todos, meu. E eu falei tipo, ok. O gajo é grande, toda a gente sabe que ele é bom, mas tipo, sai, meu, faz um sal da bandeira para eu vir na primeira fila, estás a perceber? Faz-me esse favor, meu. Pá, isto agora parecia que eu estava a esperar a pizza ao Miguel Neves. Marés vivas, abraço ao Plutónio e espara a pizza ao Miguel Neves. Não? É só mesmo ir ao Marés. A cena do Miguel Neves, pá, só eu vi-o no Oaks uma vez e amei completamente. Achei totalmente incrível. Miguel Neves vem-te abraçar e tu dizes, não, tu não és o Plutónio? Por acaso eu não gosto muito de toque, meu. Eu não gosto muito que me toquem. Eu tenho um complexo nessa. Se for o Plutónio pode ser, Mas se for o Plutónio, aquele abraço assim, tal, está-se bem. Ok. Opa, se eu daquele de... Ok, está-se bem. Também não sou aquele que dá aquele abraço e fica. Está-se bem, aquele abraço rápido, meu. E se o Plutónio quiser ficar no abraço? Não, isso também já não dá. Não. Tenho um bocado complexo nisso, que às vezes as pessoas dizem, e tal, não... Dá um abraço e eu disse, não me passa bem, estás a ver? Como é que o Plutónio abraça? Vê vídeo eu acho que ele não dá abraço, dá aquele tipo, cumprimenta e dá aquele tal, que era isso que eu queria, meu, é isso que eu quero, meu. Nem quero mais nada, meu. Aquele cumprimenta e tipo, está-se bem, aquele de mãozinha nas costas, tal. Era assim que eu gostava, meu. O pessoal de hip hop não abraça? Opa, acho que não, acho que é aquele tipo, cumprimentas aquele tipo fixe de cumprimentar e depois dás aquele de encostar ombro com ombro e meter a mão nas costas. Achas que os rappers fazem esses cumprimentos com as mães e os pais, por exemplo? Não, eu estou a falar tipo com os amigos. Com a mãe, com os pais devem dar um beijinho na testa, pelo menos. Assim, tchau mãe, dá um beijinho. Mas depois também faz um gesto qualquer diferente aí de fazer qualquer coisa. Pode ser. Por acaso há um que... esqueci-me o nome dele, meu. Porque não, o Plutónio levou a tia ao Altice e deu-lhe um abraço, não me engano. Ok. Então, lembras-te, o abraço foi demorado? Ou... Foi demorado porque deu a casa à mãe, acho eu, mas eu não estava nessa noite, só foi na primeira e acho que lhe deu um abraço demorado. Mas tipo, é mãe e deu-lhe uma casa, estás a perceber? Eu não sou conheço nenhum, iam fazer tal, Costas. E eu estava totalmente bem com isso. Aliás, eu não sou a mãe do Plutónio, se ele me quisesse dar uma casa, quisesse estar 5 minutos a abraçar-me, abraça-me à vontade, não é? Não. Opa, mas é isso, meu. Eu nem gosto assim muito, mas é esse nível. Mas se ele me quiser, dar uma casa, eu não precisava de uma casa, era só isso, meu. Eu não precisava, acho que era pedido mais. O ideal era, estás fixe e olha, tens 5 minutos aqui para falar comigo, vamos falar de merda, não é? Pá, acho que nem se ele quisesse, eu não lhe pedia isso, estás a ver? Era tipo, olha, dizia assim, olha, posso tirar uma foto só para recordar? E se ele dissesse, não apetecia muito aqui, está-se bem, posso só cumprimentar? E ele, está-se bem, cumprimentava e estava tipo, ok, está-se bem, estou bem com esta merda, estás a ver? És um gajo que eu acompanhei, desde que eu tenho 17 anos, dos primeiros álbuns, acompanhei muito, muito pequeninamente, porque eu não seguia muito aí o hip hop lisboeta. De repente, quando ele começou a lançar mais coisas, comecei a gostar mais, e de repente, agora faz 2 Altice Arena, meu. Quando vejo pessoas que gosto, fotos acho que nunca pedi, mas gosto da tua cena, dá aqui um passo bem. Eu não era capaz, meu. Se eu visse o Plutónio na rua, acho que era o único que eu pedia, porque era tipo, ok, vou falar contigo para este objetivo, estás a perceber? De resto é tipo, está-se bem, meu. Se eu visse, por exemplo, estava a passar na rua e via, há poucas pessoas que eu ia falar com eles. Estavas na rua e vias passar o Hitler. Que comparação mal, meu, porque eu não gosto do Hitler, meu. Então, mas ninguém está a ver que o Hitler está... Foda-se, meu, não. Meu. Achas que pedir um autógrafo ao Hitler agora era mal visto? Era mal visto, meu. Não vamos entrar por aí, meu. Não vamos entrar em passar em coisas de nazis, meu. Mas, por exemplo, eu estava a passar na rua e via, por exemplo, o José Condensa. Ok. Ganda José. E passava, meu. Tipo, não fazia mais nada, meu. Para mim, olha, Ganda José Condensa. E ia embora, meu. Por exemplo, a minha namorada tem uma panquina maior por outro artista. E se conseguir chegar lá, és o rei, Roberto. Eu vou-te dizer, eu gosto muito de Plutónio. A minha namorada gosta de um artista que é famoso, já fez um Altice, ou uma Arena. Eu gosto de jogar estes joguinhos de adivinhar. É comediante? Não é comediante, é cantor. E ela tem uma panca exorbitante por ele, meu. Mas quando eu digo exorbitante, Roberto, tipo, o concerto é às 10 da noite, nós vamos às 6 da manhã para estar sentados lá para estar na primeira fila, meu. Não me digas que é o Tony Carreira. Não, meu, é mais recente. Tem para aí, é mais 2 ou 3 anos mais velho que eu, não tenho bem a certeza. Tem uma filha e um filho. Ganhou um programa de televisão, meu, estou a dar tudo, meu. Vão aos programas da RTP1 fazer de... Olha, é da RTP1, tens toda a razão. Ganhou o programa da RTP1. Fernando Daniel.
Percebo porque são pessoas que chegam à internet por cortes mas eu como estou tão desligado disso, se não me dissesses assim, desses-me umas dicas, eu não ia lá, não ia lá. Meu, mas imagina, eu já fui a Paris vê-lo, meu. Ah, pois é, porque é que achas que eu fui ver a Torre Eiffel? mas é isso, meu. É pessoas que é tipo incrível, tipo, és incrível, eu vou fazer algo contigo, e outras têm tipo, ok, és famoso, eu gosto do teu trabalho, mas tipo, não te vou chatear. E dos mortos? Quem é que gostavas de... Dos mortos, ui, gostava de conhecer o Avicii. Ok, não estava à espera dessa. Não estava à espera dessa. Imagina, acho que toda a gente dizia, tipo, olha, o Paulo Rudd uma vez disse assim, gostava de conhecer o Jesus Cristo. Meu, é uma pessoa, existiu, queres conhecê-la? Meu, és muito seca, meu. Tipo, não és seca, tipo, és fixe, mas tipo, gostava de conhecer a Cleópatra, gostava de conhecer aquele, meu, está-se bem. O que é que tu ias falar com ele? Totalmente diferente. Estás a perceber? Para começares a falar, tu tinhas de te preparar tanto, durante tantos anos, seja, seja para falar com o Cristo, seja... Tu o quê? Falas egípcio? Falas grego? Mas imagina, barreira totalmente diferente. Imagina que tem um device que dá para falar os dois. Sim. A cena é tipo, as ideias são tão diferentes, tu estás tão à frente e eles estão tão atrás que é tipo, meu, vocês não vão falar, vocês não vão chegar ao ponto de. E ele vai se expressar muito mais dificilmente do que tu, estás a perceber? O Da Vinci, talvez, meu, gostava mesmo de saber, tipo, meu, tu és um iluminado qualquer, como é que criaste máquinas que voam no teu tempo, estás a ver? É o único que talvez gostava, tipo, ok, mas eu acho que aí eu é que não o acompanhava. Meu, o Avicii sentava-me à beira dele, meu. Disse, meu, tu és um gênio, meu. Porquê é que tu fizeste? Estava ali a falar com ele, estás a ver? Tu és um gênio, meu. Tu fizeste. Leonardo da Vinci. O Avicii, agora eu falo. Eu acho que o Da Vinci ia dizer, és um gênio. Ele começava-me a explicar as merdas e dizer, é tal difícil que eu. Pum, partia, estás a perceber? Mas também gostava de ser aquele gajo que podia se sentar com o Da Vinci e estávamos a falar de quê? De, sei lá, de canalização. O Da Vinci tem uma cena. Eu por acaso tenho um beat, só fiz ainda uma vez sobre o Leonardo da Vinci. O que ele gostava mesmo, acima de tudo, era comer. Estás a ver? Eu gostava de sentar com o Da Vinci, eu não sabia disto, mas gostava de sentar com o Da Vinci e dizer, meu, leva-me a comer. E estávamos ali a comer os dois. Tipo. Eu não sei se sabes, ele teve uma taberna com outro pintor também muito conhecido, o Botticelli, e depois aquilo não deu. Ele estava sempre à procura de pratos, era a cena que ele mais gostava. Ele tem um livro, dos livros mais engraçados que eu já li, que é as notas de cozinha dele. Epá, aquilo é bem engraçado, meu. Ok, ele gosta de pintar, gosta dessas cenas todas, mas o que ele gostava mesmo era de culinária. O resto, ele tem episódios. Há episódios da vida do Leonardo da Vinci respeitando a isto, que eu já fiz em beat, mas eu acho que ainda estou longe. Será um registro de storytelling e enquanto história, só o facto de eu as contar já funciona. Há um episódio em que ele foi nomeado uma espécie de conselheiro para um casamento real. Eu sou o Leonardo da Vinci, isto agora vai ser tudo de bolo. Cadeiras de bolo, mesas de bolo. Um dia antes havia uma espécie de guerra campal entre soldados, ratazanas, pássaros. Mas eu acho isso hilariante. Mas o Da Vinci tem bués episódios deste género. O simples não me convém. Eu vou fazer uma cena que vocês vão ficar loucos. E normalmente dá sempre merda. O aspecto que eu gosto do Leonardo da Vinci, eu acho que ele também foi humorista, só que ninguém o compreendeu. Há aqui um lado de... Tem um episódio mais à frente em que havia um forte cheio de armas. Ele era conselheiro de guerra. Eu vou tirar as armas todas e fazer aqui uma taberna. E quando chegou lá o inimigo, o rei pensava que se ia defender graças às armas que estavam lá e no fim era uma taberna que estava lá. E eles perderam a cidade por causa do Da Vinci. E assim, porra, isto é hilariante, meu. Hilariante. Pá, mas é isso que eu quero chegar. Se eu faço com o Da Vinci, eu gostava, tipo, talvez alguém morto e dizer assim, meu, fala-me de ti, meu. Fala-me de ti sem ser essa merda, estás a ver? Fala-me de ti sem ser... Mas normalmente essa merda, mesmo se falasses com Jesus Cristo, a merda que nós sabemos acerca dele, ele não está a par. É aquela ideia, se tu conversasses com Shakespeare e a dizer, olha, esta é a forma que eu interpreto os teus textos. Ele é. Ok, eu percebo que... Por exemplo, Fernando Pessoa. Sentavas a ver Fernando Pessoa e dizias... Sim, Fernando Pessoa é diferente porque o gajo... Não há grande diferença entre o Fernando Pessoa e a obra, ou seja, ele basicamente a vida dele era escrever, mas mesmo assim eu acho que também seria um gajo porreiro para falar. Pá, mas não, para mim era o Avicii. Dizia assim, sentava o Avicii ao meu lado, meu, tu és um gênio, acho que mudaste a música em todos os sentidos. Meu, vamos ver um jogo da bola os dois. Estou-me a cagar para isto, meu. Obrigado, grande da prova, vamos fazer outra merda. Vamos ver o Farense, por exemplo. Vamos ver o Farense. Estamos lá de boba, meu. Estás a perceber?
A cena que eu tenho do Avicii é tipo, eu gostava muito do Avicii quando era puto. Fui ver uma vez ao Avicii Party aqui no Porto. Pá, a cena dele se ter matado foi tipo, ok. Porquê, meu? Tu tens tudo que qualquer gajo quer. E depois eu vi a cena que ele estava numa religião qualquer, que acreditava muito depois da morte é que é a vida boa e o caralho. E eu acho que ele quis easy way out, estás a perceber? Tipo, meu, estou farto disto. E ele também estava todo cansado e assim. Meu, e gostava de falar tipo, meu, então, não Agora, na fala vida pós-morte, é acordeonista, por exemplo. o que é que tu andas a fazer, meu? Tipo, estás morto, mas o que é tipo, se não fosse DJ, o que é que querias ser? Mas tipo, uma coisa séria, estás a ver? E eu acho que se tornasse alguém da vida morta, é tipo, as pessoas vinham e eram só tal, falam sempre da mesma merda, dizem, meu, o que é que tu gostas de comer? É isso, meu, gostava de falar com alguém e eu falava mais com a Avicii, porque era a cena de, ok, tenho mais relação. Sim, Acho sim, que foi sim. a morte de um famoso que me bateu mais. Vai, de resto é tipo, está-se bem. Não, acho que houve algumas também me bateu mais de famosos, mas não me estou a lembrar. Mas o Avicii lembro-me sempre. O Papa Chico, não. Pá, eu gostava, vou ser sincero, eu não sou católico. Eu não tenho bem uma religião assente. Pá, acho que daqui a uns tempos talvez possa ter, não sei, a vida é grande. Mas é dos Papas que. E ele, se me aparecesse e toda a gente fizesse uma vénia tipo para o Papa, como eles fazem, eu fazia porque eu respeito, estás a perceber? Mesmo eu não sendo, ele ganha o meu respeito. E acho que isso é o verdadeiro ser Papa. Não sei que para a religião católica ele pode ter feito algumas merdas que eu não sou, mas eu, para quem está de fora, nunca liguei. Respeito como pessoa e respeito como figura papal, figura da igreja. E ainda por cima que a igreja, com os problemas que a igreja tem ultimamente. Não é? Não vou falar porque eu já falei várias vezes sobre o Papa e há de ser um episódio com a Daniela Barbosa onde eu falo durante muito tempo sobre algumas coisas que o Papa meteu os pés pelas mãos, sobretudo nos últimos anos. É a beleza das redes sociais, durante muito tempo toda a gente gostava do Papa. Mas onde é que ele começou a levar hate? Quando ele disse, essa coisa de ser, não ter filhos e ter animais, epá, isso é um bocado... E pá, a onda de ódio que isso gerou, havia pessoal a querer a cabeça do Papa. Pá, mas olha, eu tenho um cão, também não gosto dessa do Papa, meu, porque eu tenho um cão lindo e gosto. Pronto, olha, agora perdeste a relação com o pá, já não te curvavas, pronto. Opa, não, curvava. Opa, por acaso eu tenho um beat escrito do meu cão, sem ser do Papa, claro, que eu acho que é hilariante, mas eu acho que não tenho a energia para fazê-lo, estás a perceber? Acho que não sei se até aconteceu isto. Sim, sim, Já, sim, 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 eu uma sim, vez falei já isto me com, aconteceu. com um colega nosso que eu acho que tenho isto escrito e acho que se fosse outra pessoa batia, mas como não é o cão da pessoa, acho que a pessoa também não chegava a esse nível de. A ideia e as piadas já lá estão, ainda não encontraste foi a forma certa de as dizer. Tenho uns quantos beats que já sei exatamente para onde é que quer ir. O início, o meio, o fim. Aquilo pede de outro registro. Ou eu não estou a conseguir entregar bem, funciona a espaços, mas tenho uns beats à volta de animais. Aquilo que tu viste na última atuação foi quase tudo one-liners. Com preguiças, esse aí mais ou menos posso adicionar mais piadas, mas esse aí resulta. Sim, sim. Depois tenho mais algum, fiz menos vezes sobre animais e ativismo. Há partes em que sim, outras partes que não. Tenho de voltar agora a pegar naquilo tudo e verificar o que é que eu posso fazer. Das cenas que eu mais gosto, não mando nada naquilo que me surge. Se me surgir one-liner, surge one-liner, se surgir uma coisa mais longa, surge uma cena mais longa. Tenho um especial gozo quando é uma ideia curta e depois vai crescendo, sem que tu queiras que aquilo cresça, aquilo vai crescendo. Eu recordo-me de um beat que eu tenho que é sobre pornografia, aquilo era quase só uma interação com o público e depois começa a crescer. De atuação para atuação. E entretanto aquilo acaba com uma espécie de reflexão sobre a hipocrisia humana. Está fechado. Uma brincadeira, sei lá, que surgiu ali num momento. Aquilo resultou enquanto piada e foi surgindo, criou-se um beat, era um ângulo e depois outro ângulo e outro ângulo e outro ângulo. Aconteceu em one-liners, que eu pensava que aquilo era só one-liners. Depois há um dia em que vai um bocadinho mais longe. E, ai caraças, isto é ok, tem aqui outra piada, tem outra piada, tem outra piada. Gosto disso. Há beats em que, se for preciso, se eu me apetecer, digo o beat, se eu me apetecer, digo só uma piada. Gosto muito disso. Eu gosto muito de, consoante a minha vontade na altura, digo só uma piada, ou digo o beat, ou digo metade do beat. Eu gosto, pelo menos, de pensar dessa forma. Uma piada que eu utilizei lá, a piada inicial de um beat, às vezes faço esta piada, às vezes um bocadinho mais, outras vezes um bocadinho mais, depois tem um à parte onde eu sou uma espécie de ninja. Começa tudo pelo facto de eu ser gordo. Eu posso só fazer a primeira piada, que é uma piada sobre linguagem, e depois posso me pôr numa situação concreta, depois posso ir ao ninja, depois posso voltar, depois posso aplicar essa ideia, mas a outra parte do corpo. Eu acho que não conseguiria. Eu tenho ideias muito juntas. Imagina, eu não sei, eu já conheci pessoas que dizem: o que é que vais fazer? Sei lá, ainda vou ver. Impossível, mas impossível a um ponto que
tu não imaginas, meu. Eu tenho de ir para o coiso, Pois, preparadíssimo. né? Pois é. Já ia dizer, pois é. Para a atuação, preparadíssimo, que o texto vou fazer ali na ponta da língua. Às vezes uma coisa ou outra ali, pronto, está-se bem, uma interação com o público, vou ali a um sítio, mas tipo, não saio daqui, estás a perceber? Por exemplo, todas as piadas que eu fiz com o público, não sei se estão a dizer, tipo, ok, tu estás aqui, tu pensas que estás a falar, mas eu estou-te de trela. Eu sei o que tu vais dizer sim ou não, eu tenho a resposta para os dois. Tipo, se fores um bocadinho mais longe, eu tenho mais ou menos o que te vou dizer. Não gosto muito eu gosto de fazer crowdwork controlado. Não sou bom em crowdwork sem ser controlado. Tem coisas na ponta da língua que às vezes tenho receio de dizer a meio e fico tipo, ok, para mim não dá. Só gosto de fazer crowdwork quando sei que vou fazer o texto, que já fiz algumas vezes. Quando é muito material novo, a minha cabeça está mais focada no material novo. Não me consigo desdobrar na... É assim, se acontecer uma cena muito óbvia em que eventualmente vou lá buscar, mas não estou importado. Não... Volta e meia vou ao crowdwork, gosto, para brincar, é saltar de texto, crowdwork, texto, mas normalmente só o faço com confiança quando o texto, pronto, já sei que funciona e dá essa margem, já consigo estar quase de fora, olhar para aquilo que estou a fazer. Agora, quando eu faço cenas novas, como foi na última atuação, o que eu estou mais preocupado é tenta dizer isto como deve ser para perceber se isto funciona. A partir daí logo pensas se isto cresce, não cresce. A minha primeira preocupação é essa. Aquilo que escreveste, tens de o dizer bem para perceber se funciona. Se funciona, dá para funcionar melhor? A não ser que eu saiba, houve uma vez uma atuação ao ar livre em que eu, pronto, para aqui tem de ser... Mas aí já tinha pensado, aqui tem de estar uma parte de crowdwork que funciona melhor aqui. E então tive que pensar um bocadinho, isto é capaz de funcionar, estas brincadeiras. Não sei quanto tempo já estamos de podcast, meu. Não sei se queres fazer isto grande ou não. Vamos já em modo de fecho, onde é que as pessoas podem seguir? Ok. O meu Instagram é _RuiPMartins. Pá, tenho lá um reel que acho que é variante, na minha opinião, mas as pessoas não dizem pá, igual. Pá, tenho atuado muito no Porto. Se alguém for às noites do Porto, provavelmente uma vez por semana, num fim do mês, deve me encontrar. Estás a perceber? Pá, e é isso, meu. É andar por aí. E espero verem-me no Marés no espaço de uns anitos. E depois é um momento em que tu fechas essa noite a dizer e esta foi a minha última Uma atuação. atuação. Eu era gajo de fazer tipo, sei lá, ir a um spot e dizer assim, meu, deixem-me. Eu acho que eu já fechei já fechei uma noite, já fechei duas vezes uma noite. Pá, mas ainda não sou a pessoa que fecha a noite, nem estou lá perto, estás a ver? Mas gostava talvez que alguém me deixasse fazer 25 minutos. E é tipo, está 25 minutos, está aqui o meu texto todo que fiz, comam. Porque no Marés Vivas, não sei quanto tempo é os timers, não sei se dá. Se é para fazer 25 minutos, digo, malta, foi a minha última atuação de sempre, muito obrigado, até à próxima. E chorava, meu. Eu consigo chorar falsamente, chorava e estava feito. E depois apareceu o Plutónio e dava-te um abraço. Isto era incrível, mas não. Tenho aqui algumas perguntas, vou só fazer uma. Algumas já passou por elas. A Liliana Lemos. Sabes quem é a Liliana Lemos, não sabes? Deve ser tua É a namorada. minha namorada. Pá, ganda Zeza, meu. Eu mostrei-lhe e ela disse, não vais mandar mensagem? Pois não, e ela, claro que vou. Ganda atrasada. Qual é a tua inspiração na comédia? Não tenho, meu. Foi a piada que nós estávamos a falar antes, meu. Eu via muito Pedro Teixeira da Mota. Não, calma. O meu comediante favorito, grande antes, é o Luís Franco Bastos. Estás a perceber? E eu gosto muito do Luís Franco Bastos. Acho que o Hotel é a melhor peça de... É a melhor parte de... O Hotel, o podcast dele é tipo... Em termos de multimédia, não queria dizer bem multimédia. Eu queria dizer projeto, mas projeto pode ser levado para outras formas, mas pronto. Em termos de multimédia, acho que é a melhor coisa que aconteceu neste país. Eu acho incrível. Vou vê-lo ao vivo em junho. O Hotel não podia perder. O primeiro solo que eu vi de stand-up foi o do Luís Franco Bastos, que levou ao Pedro estar a abrir e dizer, ok, este gajo também é engraçado, e começar a seguir mais o Pedro. Quando o Luís foi para a rádio só tinha aqueles 5 minutos na RFM, e eu segui mais o Pedro, e antes de fazer stand-up era a pessoa que eu estava mais a ouvir, era o Pedro Teixeira da Mota. Mas era mais tipo o AskTM na altura. Não, já era o Watch, e foi em 2023, mas pronto, já era o que eu estava a seguir mais. Mas, por exemplo, o Luís Franco Bastos fez o Diogo, não pude ver porque as datas não me davam, vi online, grande sol, pá, gostei do sol, pá. Foi melhor que o outro que eu vi, talvez não, pá, mas sim. Inspiração não tenho, mas acho que dos que gosto mais, assim, antes de eu fazer comédia, era o Luís Franco Bastos e o Pedro Teixeira da Mota. Se quiseres dar shout-out a alguém, as últimas palavras são tuas e terminamos. Pá, estou tranquilo, meu. Não tive mais nenhuma pergunta. Tens? Queres mais? Eu dou-te aqui mais. Quero mais uma, meu. A Liliana Lemos não conta, meu. A minha namorada, meu. Faz-me outra. Não sabia de perguntar isso, a tu não está contigo a de perguntar isto, caraças. Opa, ela é assim, meu. Ela quer ser só mencionada, meu. Já foi gozada anteriormente, quando tu... Sim, do Fernando Daniel.
Claro que é, meu. Achas que ela dava um grande abraço ao Fernando Daniel? Não, eu acho que ela mamava na boca do Fernando Daniel, meu. E tu tinhas que aceitar, não é? Mas tinha que aceitar, meu, porque é o Fernando Daniel, meu. Qual é que é aquela personalidade, mulher, em que ela tinha de aceitar? Se encontrasses... Eu não tenho muito. Pá, mas ultimamente tem-me aparecido muito a Charlie XX no meu TikTok. Eu fico tipo, ok, isto é uma mulher, estás a perceber? Eu não tenho essa cena, mas é tipo, aparece-me e fico, ok, está-se bem. Mas o Fernando Daniel, ela se fechasse na boca dela, tipo, está-se bem. E o Vitor Sá também, meu. Uma vez eu fui ao ferro e estava ao Vitor Sá e eu fiz uma piada que ela, tipo, eu tenho o tique e disse, eu só vim hoje porque a minha namorada me deixou, porque ela disse-me ver como é que cheira ao Vitor Sá. E eu disse assim, como assim cheira ao Vitor Sá com o tique nervoso? Depois perguntei, e bateu bem a piada, por acaso. Mas ela também gosta bastante do Vitor Sá. Já são dois, meu. Se a vires a mamar na boca do Vitor Sá, tens de deixar. Pá, isso é um bocado estranho de dizer assim, porque eu já estou com ele algumas vezes, não, acho que foi pai 2 vezes, mas tipo, é um bocado estranho, meu. Aqui influências, o puto do sexto sentido, o Guilherme. Influências, se quiseres dizer algum nome que tenhas esquecido, já tivemos aqui. Pá, não tenho, e como eu disse, eu acho que não tenho muito influências, pá, era o que eu consumia mais antes. Agora por exemplo, de consumir, eu consumo de qualquer cena. Se eu vejo alguém a publicar 10 minutos de um gajo qualquer, eu vou ver. Estás a perceber? Tipo, vejo no TikTok 10 minutos, guardo e digo, ok, vou ver quando chegar. É claro que depois vão-me passando que um gajo não consegue estar a par de tudo, mas faço exatamente isso. Às vezes tiro print screen, está aqui, quando tiver tempo. Sim, pergunta já está tudo, mas não quero dar shout-out a todos e verdadeiramente a todos do stand-up. Acho que são toda a gente precisa e é isso, meu. O Guilherme disse aqui algumas. Mas Guilherme? O Roberto é mais bonito no Zoom ou ao vivo? Ao vivo. Foda-se. Vai gozar com um gajo. Estás à vontade, termina como quiseres e... Pá, não, tranquilo, meu. É isso, meu. Obrigado por me teres, Roberto. Gostei muito de estar contigo também da vida e gostei muito desta nossa conversa.